Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a análise dos comentaristas sobre a derrota do São Paulo para o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, Tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o Tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. São Paulo 0, Mirassol 2, um resultado trágico para o São Paulo. Trágico, assim como foi o jogo do São Paulo, horroroso, nada se salvou, time esgotado fisicamente, não deu nem cheiro que pudesse ganhar do Mirassol, deu 2 chutes no gol ao longo de todo o jogo, muito ruim, e ainda perdeu o Oscar, que se machucou de novo. Quero saber de vocês, Eduardo. Gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou, evidentemente, foi um lixo? Evidentemente foi um lixo, né? Foi uma péssima apresentação. Dá para sentir a dificuldade do jogo desde o início. E hoje o futebol, eu venho falando, é mais físico do que técnico. E o São Paulo vai ter que tomar uma decisão, né? E ao praticamente repetir a escalação do jogo contra o Náutico, até por conta das 9 lesões, o São Paulo não teria condição física de equilibrar o jogo, né? E isso foi já sentido no primeiro tempo. Com a lesão do Oscar, piora a situação técnica para o segundo tempo. E aí, num lance em que o Rafael falha, o Alan Franco falha, 2 jogadores que normalmente não falham, né? O São Paulo toma o primeiro gol e aí o empate seria lucro, mas o São Paulo não teve nem condição de esboçar o empate e acaba tomando 2-0 no final. Gol do Reinaldo de pênalti com requintes do crueldade. O Reinaldo dançou, mas depois beijou a bandeirinha e tudo mais. Mas já jogou bem. O São Paulo perdeu 2 jogos no Morumbi esse ano, onde ele está tendo muita dificuldade. Os 2 com o Max Cubeiras no banco, os 2 por conta da suspensão do Zubeldia. Para a Ponte Preta e para o Mirassol, né? 2 times de São Paulo. E isso, da minha parte, é não passar pano para o Zubeldia, porque não dá. Ou, cara, o cara está 1 ano aqui. Ou ele muda e para de ser expulso, seja porque invade campo para comemorar, não interessa por quê. O cara já tem 1 ano aqui, ele já sabe como são as coisas. Já sabe como é o negócio. Então, chega, né? Chega de ser expulso, porque atrapalha o time. Tem atrapalhado. Rafael Schemer, se der desculpa de elenco hoje, vai ficar feio, hein? O melhor jogador do Mirassol é o Reinaldo, que saiu chutado do São Paulo. Jogou bem, exatamente. Aliás. Então, mas o time estava muito mais inteiro, né, Rafael? Não é desculpa. O São Paulo jogou nada. O São Paulo jogou nada, o Cubeiras foi mal, o Rafael foi mal, todo mundo, o Alan Franco foi mal. O time foi muito mal, inclusive fisicamente. E assim, qual o elenco do São Paulo? Esse que jogou com menos 9, sem Oscar? O elenco do São Paulo fraco, cara. O São Paulo dependeu na segunda etapa do Rodriguinho, do Alves que entrou, dos meninos da base, é muito para eles. O Rian só entrou no final, né? Muito, não tem muitos limites, sobretudo para jogar em casa, quando você precisa propor o jogo, né? Ítalo Augusto, o Zubeldia insiste no erro, Luciano de 10 e Oscar de ponta. Eu também acho isso, acho que esse é o grande problema. Esse é uma boa crítica, uma crítica importante. Concordo muito com você. No começo do jogo eu falei, tanto que no intervalo eu falei, agora ele vai pôr o Oscar de 5, né? De volante. E tirar o Pablo. E colocar...
Aí não tirou, o Moscardo se machucou. Eu acho que você tem razão, tô com você, Ito. Essa é uma boa crítica, uma crítica que eu faço a isso. Eu não entendo por que colocar o Oscar toda hora de lado. Porque não tem ponto. Então, sei lá, faz uma outra coisa. Jean Henrique, na boa, chega, já deu. Muita teimosia em coisas que não dá certo. O André Silva tem algum caso com o Zubeldia. O cara é um lixo, erra tudo que tenta. Ele jogou muito mal hoje. Eu sei que tem que ser defendido. Não, mas não é que tem que ser defendido. Eu acho que não tem outra opção, né? Do jeito que joga o São Paulo, né? O Rian é um jogador de uma característica muito eu diferente. Eu sei que não tem opção, mas o cara é o artilheiro do time na temporada. Eu sei, mas independentemente disso, hoje ele jogou mal. Sim, os principais ele errou tudo. Ele errou tudo. Todo mundo errou. Alan Franco errou, o Rafael tomou um frango. Isso, os principais mas hoje o André Silva, Silva, né? O André Silva deu um jogo muito ruim, pior do que o último jogo contra o Náutico, pior. Claro, não foi ruim o jogo dele contra o Náutico, ele perdeu um gol. Hoje foi horrível. Aí, errando lances fáceis, que também deve ter a ver com o time cansado. Vinícius Reis, parabéns por continuarem defendendo um técnico que há um ano não coloca um padrão de jogo e traz um catado todo santo jogo. Hoje o catado era porque não tinha jogador também, né, Vinícius Reis? Respeitamos sua opinião, e de todo mundo, aliás. Mas eu não concordo, não acho que o time não tem padrão. Não tem padrão, acho que é uma miopia, né? Tem um padrão dentro do limite que o time tem. Cinema nas sombras. Queria saber dos advogados do Deus Uba por que ele dobra a lateral com o São Paulo perdendo. Porque não ganha em casa e ganhava antes. Porque o Oscar longe da área. O Oscar não estava longe da área, estava de lado. Hoje, aliás, estava mais perto da área. O São Paulo ganhava em casa, inclusive com o Zubeldia. Por quê? Por que será? Não tinha jogadores melhores? Essa é a questão. André Fuzeto. E aí, Arnaldo, com esse trabalho ok que você tanto fala, falta de padrão de jogo desse time nojento, mal treinado dos desfalques? Sim. E sobre o excesso de suspensões que nós estamos falando. O que você tem a dizer? Eu acho um desastre. Eu acho uma crítica grande que eu tenho sobre o dia. Não dá. Já está aqui há um ano, ele já sabe. Mas nós estamos falando isso. Nós estamos falando como se ele não estivesse falando. Não, acho que ele talvez ele tenha visto antes. Pedro Henrique, tem que assumir que o filho é seu, Arnaldo Ribeiro. Assumo mesmo. Furico Tel, a única pessoa do planeta que acha o André Silva melhor que o Rian. Se chama Arnaldo Ribeiro. Jogou muito mal mesmo. O Rian não tem ainda condição de jogar, tá claro, fisicamente. Eu espero que ele tenha logo, porque só precisa de alguém para ajudar. Finalizou? Não foi ele. Foi o Alisson. Foi o Alisson. Se fosse ele, era caixa, mas enfim, não era. Daniel Fanciulli, o Mirassol United engoliu o time do Zuba. Chega, diz ele. Wanderson Murilo. André Silva não domina uma bola, não acerta um passe, não faz gol, mas faz partidas heróicas. Parabéns aos envolvidos. Fora Casares, diretas já, diz aqui o Wanderson. Aliás, essa galera podia aparecer um pouquinho mais, hein? O Casares, essa turma aí podia dar uma chegada. Aliás, uma outra coisa, um olhar para o brasileiro, outra coisa importante. Daqui a pouco era puta frango do Rafael. Era bom você começar a pensar em encher o estádio, né? Eu sei que foram heróicos 30 mil pessoas hoje, mas... Biometria facial, as pessoas mais... Tem que ou baixar o preço, alguma coisa. Sim. Rafael Adelino, nossa briga é contra o rebaixamento e perdemos contra um concorrente direto. A diferença é que a equipe do Mirassol é bem treinada e surpreendeu o previsível Luiz Bedia, Arnaldo Ribeiro e companhia. Rafael, não sei se surpreendeu, mas uma coisa eu concordo com você. O São Paulo perdeu muitos pontos em casa para times que ele vai ter que brigar junto, brigar na mesma raia. Pois é. Sport, Mirassol, vai jogar com esses caras fora, com a corda no pescoço. Eu acho que isso é um sinal vermelhíssimo. Rafael, tem uma questão só para ponderar o que está acontecendo com o Mirassol e com outros times, como o Ceará ou o Bragantino, é a questão de não ter maratona. O Mirassol vem de vitória sobre o Corinthians, empate contra o Inter em Porto Alegre, quase ganhou, tomou um empate no final e vitória sobre o São Paulo. Em 3 rodadas, seria, sei lá, você põe a tabela para ter zerado. Os caras fizeram 7 pontos. Alisson, chegou, hein? Hoje ele tá grandão. Arnaldo, você é um deus da oratória e da defesa. Obrigado, cara. Fui formado para isso. Álvaro Cardoso. Zuba é uma mistura de Diniz, que não sabia rodar os jogadores, com o Rogério, que insistia nesse lixo de 4-2-3-1. Jogadores distantes que machuca muitos jogadores. Então, Álvaro, bom ponto, viu, cara? Só que a questão é exata. Qual que é a questão, sobretudo para o Diniz, muito diferente? Bom ponto esse. Que o elenco do Diniz era curto também. O Diniz ele era eliminado muito rapidamente nas Copas, né? Então ele era... O Ceni no primeiro ano também foi, né? Então você tinha um campeonato só com o Diniz. E com o Ceni no primeiro ano, um campeonato só. Porque ele entrou depois das eliminações que o time tinha com o Crespo ainda, né? Ele pegou só o brasileiro no segundo semestre. E eu concordo. E é tudo dessa mesma direção. Essa direção quer, a cada ano,
reduzindo o investimento, brigar por mais. Não tem como, não tem mágica. Né? Davi Castanhos, o Zubeldia é o pior treinador mandante que eu vi no São Paulo. Esse ano tá ruim mesmo. Eu prefiro 1000 vezes que o time seja horrível fora de casa, como era o Dorival, mas dominante em casa do que essa aberração. Quem defende isso precisa ser cobrado também. Então, Davi... Cobra da gente, Davi. Davi, por que será? Por que será que o ano passado em casa era bom também? Por falta de jogador. Por falta de jogador de qualidade para em casa assumir o protagonismo dos jogos. Senhores Arnaldo Tironi, o time é mal treinado, foi um baile. Arnaldo falando faz parecer que o elenco do Mirassol é melhor que o nosso. Abandonem o barco do Pardal. Então, meu caro Ti, o elenco do Mirassol é mais saudável do que o nosso. Aí o que a gente faz? Bom, então sai o Zubeldia. Aí, bom, a turma é essa aí. Não é que o Zubeldia vai sair, o Lucas vai renascer, o joelho dele vai ficar bom. Vai contratar jogador. Vai contratar jogador, são esses caras aí. O Marcos Antônio também não vai voltar. O que fazer? Quem é o treinador? Ah, não, traz o Jorge Jesus. São Paulo precisa rasgar o FDIC 10 vezes para trazer o Jorge Jesus, por exemplo. Então, essa é a questão. E eu sempre falo. Álvaro Cardoso, novamente. Quantos jogos ruins o São Paulo fez em casa no Brasileiro e na Liberta? Resposta, todos. Se o técnico não tem muito culpa nisso, eu parei. Como diria o Trajano, diz aqui o Álvaro Cardoso. O Arnaldo explicou, pelo menos na visão dele. O time não tem time para o mercado. LPG, vocês estavam preocupados que o São Paulo brigaria contra os Z4 se demitissem o treinador. Creio que agora estejam tranquilos com o Mr. LDU e todo o seu repertório. Não, LPG está preocupado, não é a questão do treinador ou não. É só entender que esse elenco com 3 frentes vai lutar contra o rebaixamento com qualquer treinador. É o que o Tironi falou. Não tem mágica. Não tem jogador para escalar, né? Genivan, hoje adversários vêm do Morumbi como fosse um estádio qualquer. Ninguém mais tem medo do Morumbi. Motivo esse técnico covarde. Troca Ferreira por Cédric com o time perdendo. Com o Zubeldia é segunda divisão. Acho que o Ferreira também saiu meio cansado. Tá morto. Tá morto. Aliás, jogou mal também, viu, Genivan? Eu não achei tão mal, cara. Ferreira. Eu achei que ninguém foi bem. Álvaro Cardoso, como que o Oscar joga 100 minutos contra o Náutico? Totalmente desnecessário. Podia ter saído no intervalo. Tinha Alves, Rodrigo e até o Bobadilha. Indefensável. Olha, essa é uma questão para o Zubeldia explicar mesmo. Aguinaldo, tudo caminhando para segundo técnico. Para segunda. Técnico ruim, diretoria omissa, elenco ruim, torcida organizada comprada. Se a torcida organizada largar, tchau, né? Andrés Elias, até quando essa comissão técnica vai ficar chorando de desfalque ao invés de encontrar soluções táticas e técnicas para o time? Na verdade, hoje o Cubeiras falou mais disso, né? O Zubeldia fala pouco disso, né? Ele não fica culpando o desfalque por resultado ruim, não. Teres Matheus, derrota inadmissível. Repetir o time foi burrice. Davi Castanho, discordo de vocês. Mesmo sem desfalques ano passado e no início do ano, São Paulo do Zubeldia nunca foi dominante em casa. Teve alguns bons resultados, mas nunca foi dominante. Não é verdade, meu velho. Gabriel Pina, senhores, poderiam me explicar como o São Paulo joga? Chutão para frente e rezar para alguém tirar algo da cartola. O grupo ser curto não indicaria que todos trabalham mais juntos e se conhecem melhor? Tudo muito ruim, diz aqui o Gabriel. Eu tô curioso para ver se não vão me chamar no Twitter igual estão me chamando aí. De hater, o caramba. Fala agora. Aí tem mais essa. Se vocês não conseguirem ver também o nível de enfrentamento, igual o jornalista da Globo falou, por que no Brasileiro vocês não conseguem jogar bem e na Libertadores? Nível de enfrentamento, paizão. A nossa chave da Libertadores era tenebrosa. O time dos caras é horroroso. No Brasileiro, que melhora um pouquinho. Ô, João, quantos mais jogos demora para ele cair? Mano, ele não vai cair, velho. Meio de semana, terça-feira, ele dá uma pedrada no Tajeres, aí, ó, tá invicto na Libertadores. Classificou invicto. Zubeldia, aí sou obrigado a ouvir assim. E você, mudou de opinião? Você mudou sua opinião com relação ao Zuba? Invicto na Libertadores. Você mudou sua opinião com relação ao Zuba? 18 jogos invictos na Libertadores. E aí toma um amasso do Mirassol, mas isso aí não conta. Isso aí é... Como é que os caras criaram? É a narrativa da agenda negativa. É a agenda negativa que perdeu hoje. Wilson, o time ideal do São Paulo seria com 3 volantes? Irmão, eu prefiro 3 zagueiros. Papo reto. Mas 3 volantes daria para encaixar também, com a volta do Maia. E aí dava para voltar, só que aí eu prefiro o Marcos Antônio também. Aí teria que ser com Bobadilha e Alisson. Só que aí
um dos nossos atacantes, que seria o segundo, teria que ser um cara de mais movimentação, que nem o Lucas Ferreira, o Ferreirinha, mas não de ficar fincado de um lado só. Ele teria que ficar flutuando de um lado para o outro. Aí ia precisar um pouco mais de treino. Dá para ele mudar agora na pausa? Dá. Ele vai mudar? Duvido. 1 ano. Ele saiu do esquema dele, foi para o 3-5-2, voltou para o esquema dele? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor perdeu jogando em casa para o Mirassol por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi a campo com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Lucas Ferreira e Luciano, Oscar e André Silva. E mais uma vez, o Tricolor começou o jogo com Luciano ali no meio-campo, um zagueiro de lateral direito, um time muito bagunçado. Então chega desses comentaristas que defendem o Zubeldia sempre inventar desculpas, falando que o São Paulo tem um elenco curto, que não sei o quê. Mas espera aí, né, galera? O São Paulo não venceu jogando em casa no Campeonato Brasileiro o Sport, o Fortaleza, agora perdeu em casa para o Mirassol. Então será mesmo que é só falta de elenco? Não faz nenhum sentido, né, galera? O São Paulo precisa começar a jogar mais. Até porque logo tem a parada para o Mundial de Clubes e depois vai ter uma sequência pesada. Oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, após a parada, vai ter o Flamengo fora de casa, o Bragantino fora de casa, o Corinthians em casa, o Juventude fora de casa. Então, se não está vencendo agora o Sport, o Mirassol e o Fortaleza, imagina depois da parada, né, galera? Mas tá fácil para alguns comentaristas. Quando o São Paulo ganha, o Zubeldia é um mestre, o São Paulo jogou muito, e o São Paulo venceu o poderoso Libertad, Alianza Lima, Grêmio e Náutico, né, galera? Times muito fracos. Mas quando o São Paulo perde, é porque o elenco é muito curto, que não sei o quê. O São Paulo não tem dinheiro, não tem jogadores. Mas a gente vê o Bragantino, o Fluminense, até o Ceará na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então o time precisa jogar mais, né, galera? Não tem jeito. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael, que falhou no primeiro gol, teve uma nota de 1.4. O Ferrarese, um zagueiro improvisado na lateral, até que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu muito, teve uma nota de 1.8. Eu não entendo porque o jovem Mike, que fez uma ótima Copa São Paulo, não joga nesse time. O Rian Francisco, que entrou quase no fim do jogo, nada pôde fazer, teve uma nota de 2.9. O Arboleda teve a nota de 3.5. O Alan Franco, uma nota de 1.9. O Enzo Dias, 1.4. O Alisson, 1.8. O Pablo Maia teve a nota de 2.1. O Bobadilha, de 0.9. O Luciano, mais uma vez, jogou muito mal e teve a nota de 1.1. Eu não entendo, né, galera? O Luciano poderia ser improvisado, testado ali de centroavante, não de meia, né, galera? Que não vem jogando muito bem. O Matheus Alves, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 1.8. O Oscar, que saiu no intervalo do jogo, teve a nota de 1.9. O Rodriguinho teve a nota de 3.7. O Lucas Ferreira teve a nota de 1.9. O Cedric, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 1.3. O André Silva teve a nota de 0.5. Eu sempre falava aqui no canal, né, galera? Mesmo em má fase, o Calera era melhor que o André Silva. Agora, por que não começar a colocar o Rian Francisco para começar os jogos? Não colocar ele sempre faltando 10, 15 minutos para acabar, né, pessoal? Precisa começar a ter mais chance. E o Luiz Zubeldia, que nem foi para o jogo, estava suspenso, teve a nota de 0.6. E o São Paulo vai jogar mais 3 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes.
vai jogar nessa terça-feira novamente em casa, agora contra o Talheres pela Libertadores. Depois tem 2 jogos pelo Brasileirão, contra o Bahia no dia 31 fora de casa e em casa, né, contra o Vasco da Gama no dia 12. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!